A Meditação, por Neville Goddard. Muitas pessoas me dizem que não conseguem meditar. Isso me parece um pouco como dizer que eles não podem tocar piano depois de tentarem uma única vez. A meditação, como em toda a arte de expressão, requer prática constante para resultados perfeitos. Um pianista verdadeiramente excelente, por exemplo, sentiria que não conseguiria tocar o seu melhor se perdesse um dia de treino. Se ele perdesse uma semana ou um mês de prática, saberia que até mesmo o seu público mais leigo reconheceria seus defeitos. O mesmo ocorre com a meditação. Se praticarmos diariamente com alegria esse hábito, aperfeiçoamo-lo como uma arte. Descobri que aqueles que reclamam da dificuldade da meditação não a fazem como prática diária, mas sim esperam até que algo urgente apareça em seu mundo e então, por meio de um ato de vontade própria, tentam fixar a sua atenção no estado desejado. Mas eles não sabem que a meditação é a educação da vontade, pois quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente é que vence. Os dicionários definem a meditação como fixar a atenção em algo, como planeamento na mente, como planeando e olhando para o futuro, engajar-se no pensamento contínuo e contemplativo. Muitos absurdos foram escritos sobre a meditação. A maioria dos livros sobre o assunto não leva o leitor a lugar nenhum, pois não explicam o processo da meditação. Tudo o que a meditação significa é uma imaginação controlada e uma atenção bem sustentada. Simplesmente mantenha a atenção em uma determinada ideia até que ela preencha a mente e elimine todas as outras ideias da consciência. O poder da atenção mostra-se como a garantia segura de uma força interior. Devemos concentrar-nos na ideia a ser realizada, sem permitir nenhuma distração. Este é o grande segredo da ação em si. Se a atenção se desviar, traga-a de volta à ideia que deseja realizar e faça-o repetidamente, até que a atenção se imobilize e se fixe sem esforço na ideia que lhe é apresentada. A ideia deve prender a atenção, deve fasciná-la, por assim dizer. Todas as meditações terminam finalmente com o pensador, e ele descobre que é o que ele próprio concebeu. A atenção do homem disciplinado é servo de sua visão e não seu senhor. É captado pela pressão do que pelo mais importante. No ato de meditação, como no ato de adoração, o silêncio é o nosso maior louvor. Guardemos nossos santuários silenciosos, pois neles as perspectivas eternas são preservadas. Dia a dia, semana a semana, ano a ano, em momentos que ninguém, por amor ou por intenções menores, pudesse interferir, eu me empenhei em dominar a minha atenção e imaginação. Eu próprio procurei maneiras de fazer com mais segurança aquelas luzes mágicas que surgiram e desapareceram dentro de mim. Queria evocá-los à vontade e ser o mestre da minha visão. Eu me esforçaria para manter minha atenção nas atividades do dia em concentração inabalável, para que nem por um momento a concentração diminuísse. Este é o exercício, um treinamento para as aventuras superiores da alma. Não é um trabalho leve. O trabalho do lavrador trabalhando o campo é muito mais fácil. Os impérios não enviam legiões tão rapidamente para obstruir a revolta, como tudo o que está vivo em nós corre ao longo das estradas nervosas para o corpo para frustrar nosso humor meditativo. O belo rosto de quem amamos brilha diante de nós para nos encantar em nossa tarefa. Velhas inimizades e medos nos cercam. Se formos tentados a percorrer essas vistas, descobriremos após uma hora de reflexão que somos traídos para longe. Abandonamos nossa tarefa e esquecemos aquele foco e atenção que nos propusemos alcançar. Que homem tem controle total da sua imaginação e atenção? Uma imaginação controlada e atenção constante, firme e repetidamente focada na ideia de ser realizada, é o início de todas as operações mágicas. Se ele persistir, por semanas, por meses, mais cedo ou mais tarde, por meio da meditação, ele cria em si mesmo um centro de poder. Ele entrará num caminho que todos podem percorrer, mas o qual poucos fazem. É um caminho dentro de si mesmo onde os pés primeiro vacilam na sombra e na escuridão, mas que mais tarde é tornado brilhante por uma luz interior.
Não há necessidade de dons especiais ou gênio. Não é concedido a nenhum indivíduo, mas conquistado pela persistência e prática da meditação. Se ele persistir, as cavernas escuras do seu cérebro se tornarão luminosas, e ele partirá dia após dia para a hora da meditação, como se fosse manter o encontro com o seu amado. Quando chega, ele se eleva dentro de si mesmo, como um mergulhador. Muito tempo debaixo d'água, se levanta para respirar o ar e ver a luz. Nesse estado de espírito meditativo, ele experimenta em imaginação o que experimentaria na realidade, se tivesse realizado seu objetivo, para que com o tempo possa se transformar na imagem de seu estado imaginado. O único teste de religião que vale a pena fazer é se ela é verdadeira, se surge da consciência mais profunda do indivíduo, se é fruto da experiência do indivíduo ou se é outra coisa qualquer. Qual é a sua atitude religiosa? Qual é a minha atitude religiosa? Fomos forçar para mostrar a você que os métodos de conhecimento mental e espiritual são totalmente diferentes. Pois conhecemos uma coisa mentalmente, ao olhá-la de fora, comparando-a com outras coisas, analisando-a e definindo-a. Ao passo que podemos saber algo espiritualmente, apenas nos tornando essa coisa. Devemos ser a própria coisa e não apenas falar sobre ela ou apenas olhar para ela. Devemos estar apaixonados se quisermos saber o que é amor. Devemos ser semelhantes a Deus, se quisermos saber o que Deus é. A meditação, assim como o sono, é uma entrada para o subconsciente. Quando você orar, entre em seu quarto e depois de fechar a porta, ora seu Pai que está em secreto. E seu Pai que é em secreto o recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. A meditação é uma ilusão de sono que diminui a impressão do mundo exterior e torna a mente mais receptiva às sugestões do mundo interior. A mente em meditação está num estado de relaxamento semelhante à sensação atingida antes de cair no sono. Esse estado é lindamente descrito pelo poeta Keats em sua Ode a um Rouxinol. Diz que enquanto o poeta se sentava no jardim e ouvia o rouxinol, ele caiu em um estado que descreveu como: uma dormência entorpece meus sentidos, como se eu tivesse bebido cicuta. Então, depois de cantar sua Ode ao Rouxinol, Keats fez a si mesmo esta pergunta: foi uma visão ou um sonho acordado? A música a fugir, estou acordado ou durmo? Essas são as palavras de alguém que viu algo com tal nitidez irrealista que se perguntou se a evidência dos seus olhos físicos agora pode ser acreditada. Qualquer tipo de meditação em que nos retiramos para dentro de nós mesmos, sem fazer muito esforço para pensar, é um afloramento do subconsciente. Pense no subconsciente como uma maré que vai e vem. No sono, é uma maré cheia, enquanto nos momentos de plena vigília a maré está na sua vazante mais baixa. Entre esses dois extremos, há um número sem fim de níveis intermediários. Quando estamos sonolentos, sonhadores, embalados, em devaneios suaves, a maré está alta. Quanto mais despertos e alertas nos tornamos, mais a maré baixa. A maré mais alta, compatível com a direção consciente de nossos pensamentos, ocorre logo antes de adormecermos e logo depois de acordar. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira ou uma cama confortável. Feche os olhos e imagine que está com sono, com muito sono, mesmo com muito sono. Haja precisamente como se fosse tirar uma soneca. Ao fazer isso, você permite que a maré subconsciente suba o suficiente para tornar eficaz sua suposição particular. Quando você tenta fazer isso pela primeira vez, pode descobrir que todos os tipos de pensamentos contrários tentam distraí-lo. Mas se você persistir, chegará a um estado passivo. Quando este estado passivo for alcançado, pense apenas em coisas boas. Imagine você, agora, está expressando seu ideal mais elevado. Não como você o expressará, mas simplesmente sinta, aqui e agora, que você já é o nobre que deseja ser. Você é isso agora. Chame o seu ser superior, imaginando e sentindo que você é isso agora. Acho que toda a felicidade depende da energia para assumir o sentimento do desejo realizado, para assumir a máscara de alguma outra vida mais perfeita. Se não podemos nos imaginar diferentes do que somos e tentar assumir aquele segundo eu mais desejável, não podemos nos impor uma disciplina, embora possamos aceitar a disciplina de outros. A meditação é uma atividade da alma.
É uma virtude ativa, e uma virtude ativa distinta da aceitação passiva de um código. É teatral. É o uso de uma máscara. À medida que sua meta é aceite, você se torna totalmente indiferente ao possível fracasso, desde a aceitação dos fins, deseja os meios até ao fim. Quando você sai do momento da meditação, é como se lhe mostrassem o final feliz de um dia em que você é o ator principal. Tente testemunhar do fim em sua meditação, independentemente de qualquer obstáculo que encontre, você permanece calmo e seguro no conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. A criação acabou, e o que chamamos de criatividade é, na verdade, apenas uma receptividade mais profunda ou suscetibilidade mais apurada da nossa parte. E essa receptividade é, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6º versículo. Por meio da meditação, despertamos dentro de nós um centro de luz, que será para nós uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Neville Goddard, em Neville Goddard Collection, numa palestra dada ao rádio em Los Angeles em 1951.